Para muitas pessoas não falta esforços, não falta dedicação no trabalho, para muitas pessoas não falta empenho. Você é aquela pessoa que realmente tem feito de tudo para progredir profissionalmente e não consegue? Essa é a pergunta que inicialmente aqui no programa eu quero lhe fazer. Aliás, seja muito bem-vindo ao programa Prosperidade com Deus de hoje, segunda-feira, 4 de agosto. Inclusive, já começamos o 8º mês do ano, mês de agosto, e eu pergunto como que está o seu caminho profissional. Quem sabe os seus esforços têm sido esforços que não resultam em grandes conquistas, as receitas menores do que as despesas, isso tem avolumado as dívidas, as contas que estão aí em inadimplência, você tem vivido com uma angústia, você não tem tido prazer na sua carreira profissional. Quantas pessoas têm sofrido exatamente assim, o desgosto na área econômica? Algumas pessoas colecionam medalhas, objetos, patrimônios. Outras, vergonha e humilhação. A minha esposa era dona do lar e eu trabalhava de motorista, de caminhão de concreto. Só que eu chegava, dava o dinheiro todo na mão dela, pro final do mês, né, fazia as compras, e dava 15, 20 dias, começava a faltar as coisas, ela vinha cobrar de mim, assim, mulher, eu trabalho, é limitado meu dinheiro, não tem como mais tirar da onde. E por causa disso havia briga no casamento, havia também um vazio muito grande dentro de mim por causa dessa situação, ao ponto de eu querer fugir, assim, de sumir, sabe, abandonar tudo. Mas daí teve uma vez que me chamou a atenção, foi no meu serviço, que se reuniu os motoristas, vamos supor, 4 horas da tarde, sempre para comprar alguma coisa, e a minha carteira é a única que sempre estava vazia. Sempre eles faziam isso e eu não tinha nenhum real para dar para eles. Tanto é que quando ele já se reuniu, eu já me afastava porque sabia que eu não tinha. E aquilo doía, porque eu olhava na minha carteira e não tinha nada. Se sentir humilhado por conta das consequências, dói, machuca e deixa marcas permanentes. Arroz, feijão, óleo, leite, açúcar e café. Itens básicos que não podem faltar na mesa dos brasileiros. Mas o momento da compra, que deveria ser algo prazeroso, muitas vezes se torna sinônimo de humilhação. Na hora do caixa, a conta não fecha e o cartão é recusado pela falta de limite. Por causa disso, a minha esposa brigava muito e a situação do meu casamento também era assim. Eu estava no serviço, tinha vontade de ir para casa. Quando chegava em casa, ela me cobrava. O senhor imagina, aí dá vontade de brigar. Por causa dessa situação, eu era nervoso. Se a pessoa me olhasse atravessado na rua, já dava vontade de brigar, fazer... Enfim. E assim eu cheguei na igreja, com a vida financeira destruída. No sentido bíblico, a humilhação significa reconhecer a total dependência de Deus. E aqueles que se humilham diante dele chamam a atenção do Altíssimo. E toda humilhação é transformada em honra. Quando eu comecei na igreja, estava o propósito da Fogueira Santa. E eu fiz um propósito com Deus. Na Fogueira Santa, dei o meu tudo. E Deus, um mês que eu cheguei na igreja, um mês depois começou a Fogueira Santa. E tinha a Fogueira Santa, eu fiz um pedido, não para a vida financeira, porque o principal é o Espírito Santo. Porque quem dá a direção para a gente é o Espírito Santo. E eu pedi o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, me deu direção para abrir meu próprio negócio. Com o Espírito Santo, todo constrangimento é superado e pela fé, a vergonha já não existe mais. Depois que eu comecei a fazer a corrente de segunda-feira, Deus começou a me honrar. Hoje eu tinha minha casa de madeira, tinha 3 cômodos da minha casa, e através da minha fidelidade, Deus honrou o meu próprio negócio, que em 2001 eu comecei a trabalhar por conta própria. Graças a Deus hoje eu me dou bem com a minha esposa, que antes eu trabalhava longe e sentia saudade. Hoje eu trabalho 24 horas com a minha esposa. Claro, 24 horas, vamos dizer 20 horas. E se dão bem? Muito bem. E não tenho uma raiva da voz dela. Deus me prospera. Quando tenho uma dificuldade, porque todos nós passamos por dificuldade, mas o meu socorro é o meu Senhor. Amém. Então a gente clama a Deus, Deus responde. Mas hoje me deu, através do meu trabalho,
uma casa de 3 andares, tenho o meu carro, tenho minhas 2 motos, trabalho por conta própria, não me falta nada. Hoje, se ela quiser comprar algo, a gente conversa, vamos lá e compramos. Nós temos um Deus que está acima de tudo e que vai guardar você. Diga, Deus vai me guardar. Deu para entender, sim ou não? Deus vai te proteger se você é fiel a Ele. Ele tem compromisso com quem é fiel a Ele. E digo mais, ainda que a nação entre numa crise financeira, ainda que o real desvalorize e etc, por conta de tudo que se falam aí está a oportunidade daqueles que são de Deus fazer a diferença. A Bíblia fala, vereis outra vez a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Não se humilhe para aqueles que não podem mudar a sua vida. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então participe, dia 4 de agosto, do clamor da humilhação, para o fim do desgosto financeiro. Deus vai transformar o seu choro em alegria, suas perdas em conquistas, seus fracassos em vitórias. E o mês de agosto vai ser o marco inicial de uma nova história. Deus tem o poder de trabalhar na vida daqueles que se entregam a Ele, se humilham para Ele, reconhecem que precisam dEle. Não importa a situação que você esteja neste momento vivenciando em sua carreira, em sua vida profissional, Deus pode mudar essa situação, não tenha dúvidas disso. Aliás, nossa produção vai trazer algumas imagens agora de situações econômicas que muitos têm presenciado, né? Situações de dívidas, situações de apertos econômicos, contas aí que estão vencendo e a cabeça fica quente, pais de família que não sabem o que fazer, você está vendo aí, acabam se enveredando no caminho dos vícios, o bolso vazio, enfim, situações que têm sido uma realidade para você. Agora, se você pegar todas essas humilhações e colocar diante de Deus, Ele pode mudar a história da sua vida, sem dúvida alguma. Inclusive hoje, 4 de agosto, nós vamos realizar o clamor da humilhação para o fim de todo o desgosto financeiro. Daqui a pouquinho eu falo melhor a esse respeito. Eu quero desde já deixar a central de atendimento à sua disposição. Você pode entrar em contato agora pelo telefone 48 3216 6162, também o WhatsApp 11 3573 3500 para áudio ou texto, ou a plataforma pastoronline.com. Você vê a nossa equipe de plantão prontas aí a lhe ajudar, tá certo? E eu tenho certeza que você vai ser orientado à luz da palavra de Deus e a sua história, ela há de mudar. Vamos agora com este quadro a respeito de aprender a prosperar. E aprender a prosperar com Deus significa você colocar sua fé na palavra dele e a praticar, diz o texto sagrado. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Essas palavras do Senhor Jesus são muito fortes. Meu amigo e minha amiga, entenda, quando a pessoa se exalta, isso significa dizer o seguinte: ela confia só em si mesma, na força do seu braço, ela não recorre a Deus, ela não reconhece que precisa de Deus, então ela acaba sendo humilhada. Mas os que a si mesmos se humilham, ou seja, se humilham diante daquele que pode resolver a situação. Talvez você tenha se humilhado diante do gerente do banco, se humilhado diante dos agiotas, se humilhado diante dos parentes. Você precisa entender que você precisa se humilhar para quem pode resolver sua vida, que é Deus. Então Ele te exaltará, ou seja, te honrará. Tudo isso para a honra e glória dEle. Hoje, então, o clamor. Sim, nós estamos convocando todas as pessoas para participarem deste grande clamor da humilhação para o fim do desgosto financeiro. Traga por escrito quais são suas humilhações, seus desgostos, e esse mês de agosto certamente será o mês prazeroso no seu trabalho, de respostas, de vitórias e de bênçãos. Houve um dia em que o desgosto entrou na sua vida. Dívidas que se acumulam. A falência de um sonho chamado negócio. A demissão que veio sem aviso.
investimentos que viraram frustração e aquela luta diária só para tentar manter as contas em dia. Desgosto financeiro não é só sobre números, é sobre o peso que ninguém vê. É sobre o medo de não conseguir. É sobre a dor de ver tudo desmoronar. É sobre o silêncio de quem finge que está tudo bem. São nesses momentos que a única alternativa é se humilhar diante daquele que tudo pode, pedindo socorro e uma saída para mudar essa situação. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Participe hoje, dia 4 de agosto, do clamor da humilhação para o fim do desgosto financeiro, na vigília das grandezas de Deus. O primeiro horário daqui a pouquinho, hein? Dá tempo, às 7 da manhã até às 8. Estaremos pessoalmente com você. Pastor Renato Figueiró, às 10 da manhã e ao meio-dia. Reuniões também de 60 minutos. Eu retorno às 15 horas até às 16. Bispo Jean Paulo estará na viração do dia, das 18 às 19 horas. E eu retorno uma vez mais no Congresso da Noite, às 19h30, até por volta de 20h40 mais ou menos. Você é o nosso convidado, então, para estar aqui no Templo Maior hoje, na Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310. Conte conosco, estaremos atendendo antes e após cada reunião. Você é o nosso convidado todo especial. Olha, entrada, estacionamento, palestra gratuitos e você certamente, com Deus, reescreverá a história da sua vida. Vamos nos humilhar diante de Deus. Não diante dos problemas, mas diante de Deus. E Ele honrará a sua fé. E não é por acaso que você acompanha o nosso programa. Para mais endereços, isso acontecerá em todas as Universal, universal.org/localizar, tá bom? Nós vamos agora acompanhar essa entrevista com a repórter Sidneia. Ela vai mostrar como que estava a vida da Andréia antes do pacto com Deus. Quais eram as suas humilhações, quais eram os seus problemas e como que está a vida da Andréia hoje após o pacto com Deus. Vamos ver. Olá para você que acompanha o nosso programa. Ter uma vida financeira marcada por humilhações. Você se identifica? A Andréia passou por algumas experiências bem desagradáveis e vai nos contar algumas delas. Olá, seja bem-vinda. Conta pra gente como era a sua vida antes. Eu vivia a maior miséria que uma pessoa pode viver na vida. Eu dependia de cartão de terceiros para comprar o básico para dentro de casa. Eu via minha filha pedir um iogurte para tomar e eu não tinha condição. Vivia com luz cortada, condomínio atrasado, a maior miséria que uma pessoa pode passar na vida, a maior humilhação. E eu passava, mesmo eu e meu esposo trabalhando, né? E além de tudo isso, dessa miséria, dessa falência dentro de casa, eu vivia com complexo de inferioridade. Eu não me amava, eu tinha uma tristeza profunda dentro de mim, eu achava que eu não ia ser ninguém na vida, eu tinha complexo da minha cor, né? E assim, como que uma pessoa que não se ama pode ter alguma coisa na vida? Era isso que eu sentia dentro de mim, eu tinha essa tristeza, né? Essas vozes que falavam comigo que eu não ia ser ninguém na vida. Andréia, qual foi a pior situação que você enfrentou? Foi quando os oficiais de justiça começou a bater na porta da nossa casa, né? Atrás da gente, carro com busca e apreensão. A gente tinha medo de voltar para casa no final do dia e o oficial está na porta de casa para tomar o nosso carro, né? O condomínio estava atrasado, então era cobrança do condomínio, do síndico atrás da gente. Era a maior humilhação. E aí, para mim, esse foi o fundo do poço mesmo, né? E também você vê o teu filho, a tua filha pedir o que comer e você não ter como dar para ele, né? A minha filha pediu um iogurte para tomar e eu não tinha condição para dar esse iogurte para ela. Ela via outras crianças tomando e não tinha condição de dar, né, o melhor para ela. Então esse foi o pior fundo de poço que eu passei na minha vida. Como você conseguiu mudar a sua história? A minha mãe, vendo toda essa situação que eu estava passando, me chamou para vir para a Igreja Universal do Reino de Deus. Foi aonde eu vim
ouvi o homem de Deus pregando, falando sobre um Deus das grandezas, um Deus que podia tudo, que podia mudar aquela situação. E ali eu me vi que diante desse Deus eu tinha uma oportunidade de mudar a situação, de reverter essa situação que eu estava passando naquele momento. E eu criei no que ele pregou no altar e eu obedeci, comecei a obedecer, fiz uma aliança com Deus, um pacto com Deus, e eu comecei a participar das reuniões da prosperidade com Deus. E foi aonde eu fui obedecendo e foi degrau por degrau. Andréia, após o pacto com Deus, quais foram as suas conquistas? A primeira coisa que mudou foi o meu interior, foi dentro de mim. Deus colocou dentro de mim uma força, uma certeza tão grande que eu seria alguém na vida. Aquela pessoa que não tinha nada, que achava que não ia ser ninguém na vida, Deus colocou essa força dentro de mim e eu fui vencendo, dia após dia, né? Degrau por degrau, eu fui vencendo. Não foi da noite para o dia, mas ali eu fui conquistando. Aí Deus colocou essa força dentro de mim que eu tive coragem de chegar numa empresa que eu trabalhava há 9 anos, pedir as contas e começar o meu próprio negócio. Ali eu comecei dentro de casa, não tinha caminhão, não tinha carro, comecei sozinha, com a força mesmo que Deus tinha colocado dentro de mim. E ali eu fui crescendo, né? E hoje nós temos a nossa empresa, eu tenho carro nacional, carro importado, tenho os caminhões, tenho os colaboradores que prestam serviço para a gente. Hoje eu posso dar trabalho para alguém, né? E para quem dependia de um salário mínimo, hoje eu forneço emprego para outras pessoas, né? Nossa empresa faz o Brasil todo, presta serviço para o Brasil todo, né? Até para famosos, né? E eu só tenho a agradecer a Deus. A minha filha, que eu não tinha condição de dar as coisas para ela, hoje a minha filha é bem-sucedida, tem o carro dela, tem o apartamento dela, está se formando, né, numa faculdade federal. Então eu só tenho a agradecer. Na nossa vida não nos falta nada. E agora, recentemente, Deus colocou em nossas mãos um projeto muito grande que vai ser realizado ainda esse ano, em nome do Senhor Jesus. E a gente só tem a agradecer a Deus por tudo isso que Ele tem feito na minha vida. Nada se compara à riqueza maior que eu tenho dentro de mim, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo dentro de mim. Esse não tem dinheiro, esse não tem tesouro nenhum que compra. A paz que eu sinto hoje, a tranquilidade, posso enfrentar problemas, mas eu tenho Deus dentro de mim, eu tenho a paz, a certeza da vitória dentro de mim, que é a presença do Espírito Santo dentro de mim. Andréia, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história. Eu que agradeço por poder compartilhar minha história. Você também está cansado de uma vida financeira marcada por humilhações? Faça como a Andréia, participe da reunião da Prosperidade com Deus e mude a sua história. Voltamos ao estúdio com o senhor. Isso é fato. Obrigado aí, repórter Sidneia e também Andréia. Mude a sua história se aliando a Deus. Amigo, amiga, hoje o clamor, então, para a humilhação, clamor da humilhação para o fim do desgosto financeiro. Venha participar deste clamor e Deus levantará você, te colocará de pé diante dos problemas que tem te humilhado. Sem dúvida alguma, Deus vai se manifestar na sua vida, tá certo? Daqui a pouquinho, às 7 da manhã, estaremos pessoalmente, Pastor Renato às 10 e meio-dia, eu retorno às 15 horas, Bispo Jean Paulo às 18 horas e eu retorno uma vez mais com você às 19h30, 6 horários, aqui no Templo Maior, endereço está aí, aparece aí no seu televisor e em todas as Universal, site também está aí à sua disposição de localização do endereço mais próximo. Vamos agora a mais resultados, de pessoas que têm vindo ao Congresso às segundas-feiras e têm dado a volta por cima. Acompanhe. Qual o nome do senhor? Marcos. Seu Marcos, qual foi o resultado que o senhor alcançou vindo segunda-feira? Bom, para começar na segunda-feira, para mim é tudo. Tudo que eu tenho hoje na minha vida, eu devo na segunda-feira, eu devo para Deus, né? Porque eu estou aqui no pacto, não abro mão disso, né? Porque isso para mim é tudo. Bom, teve um lance bem complicado. Eu tinha uma dívida de mais ou menos uns 20 anos atrás. 20 anos. Aí, semana passada, semana retrasada, acho que foi, a pessoa me mandou um WhatsApp me dizendo que era para corrigir o valor que ela ia pagar. Pouca esperança eu tinha, né? 20 anos. Mandei. Fiz uma atualização dos valores e mandei para ela. No sábado de manhã, eu olhei minha conta, estava lá, o dinheiro depositado. Foi uma coisa assim que eu não esperava, que não tinha jeito de acontecer, né? Imagine, uma pessoa te deve há 20 anos,
né? Já tinha perdido completamente as esperanças. E durante esses 20 anos ela havia feito algum tipo de contato, ou esporadicamente, ou não havia tido contato algum? Nada, até nos meus contatos de telefone, de WhatsApp da empresa, ele me bloqueou, não tinha contato nenhum. Que eu permaneci nesse tempo todo com o mesmo telefone, até uma empresa, né? Então eu mantive esse mesmo telefone, e aí ela entrou em contato, né? Até achei estranho, porque imagina uma pessoa 20 anos, né? Sem te procurar e te procura do nada, né? Alguma coisa aconteceu. Mas assim, foi uma coisa assim inesperada, né? Eu realmente tinha algumas pendências financeiras para botar em dia, e esse dinheiro veio em um bom momento. Foi um milagre. Foi um milagre. Vale a pena ter um pacto com Deus? Vale sempre. E eu falo para todo mundo, não abandone, venha, permaneça na fé, permaneça na perseverança, que dá certo. Quer dizer, 20 anos já havia dado por perdido, mas Deus não havia esquecido. E Deus honrou. Amém? Bem forte para o nosso Deus. Deus abençoe. Qual o nome do senhor? Eu sou o Darlin. Seu Darlin, qual o resultado alcançado através de um pacto com Deus aqui segunda-feira? Então, pastor, eu cheguei aqui, como os senhores têm falado, eu cheguei com a vida destruída, vida financeira realmente destruída. Cheguei aqui devendo, com 6 cartões de crédito devendo. Cheguei já respirando por balão de oxigênio. Já no mês seguinte já ia chegar já estava atrasado, então também já ia ser fechado. E eu cheguei dessa forma aqui. Eu me lembro de tanta vergonha que eu cheguei aqui, que eu cheguei a precisar que um amigo, um obreiro, viesse a pagar um aluguel do mês, porque eu adoeci e não tinha de onde tirar. Então, uma vergonha total, morando de aluguel, doente, e eu cheguei dessa forma aqui. Quando foi que tudo mudou? Então, foi fazendo as correntes, foi entendendo que eu fazendo a segunda-feira, eu passei a entender que eu não vim aqui aprender a ganhar dinheiro. Eu vim aqui aprender o sucesso, a prosperidade da vida pessoal, em tudo. Eu vim aprender aqui a ser próspero. Eu vim aprendendo. E aí eu fui vivendo de fé em fé, o propósito em propósito. E aí eu comecei a ver as coisas acontecendo assim, paulatinamente. Assim, foi tão forte, tão extraordinário, que eu cheguei dessa forma aqui. E apenas em 2 anos já aconteceu algo extraordinário na minha vida, assim, espetacular. Como é que pode eu precisar que o obreiro me mandasse um Pix para pagar o meu aluguel, porque o proprietário estava para me tirar do aluguel, porque estava atrasado, e hoje eu me tornar um empreendedor no mesmo ramo a qual um dia eu estava sendo expulso. Hoje eu alugo propriedade. É muito forte. Para mim isso parece ser impossível, mas Deus resolveu fazer na minha vida, porque eu também vim aqui e crer. Darlin, o segredo então está em ouvir e obedecer aquilo que vem do altar? Com certeza, eu vim aqui atentamente. Eu disse assim, Deus, eu só quero aprender de fato a como ser próspero na minha vida. Eu quero realmente ver o resultado que eu nunca vi, porque mesmo estando aqui há algum tempo, eu nunca tinha visto um resultado tão rápido em 2 anos na minha vida, como eu via muitas pessoas falando o seu testemunho. Eu dizia assim, será que um dia isso vai acontecer na minha vida? E eu acredito, porque eu terminei uma casa agora, e olhando para o calendário, e eu disse assim, poxa, esse ano eu vou fechar com chave de ouro, eu vou ter um testemunho para contar. E eu estava conferindo, ainda falta 5 meses ainda, eu já tenho um testemunho para contar. Finalizei agora um empreendimento, uma casa confortável para minha família. E ainda falta 5 meses, né? Eu creio que ainda vai acontecer muitas coisas maravilhosas ainda, eu vou continuar nessa fé. Pode ter certeza, isso é apenas o início do muito que Deus tem preparado para você. Deus abençoe. Seu nome? Paula. Paula Vitória no Pacto. A minha vitória é assim, antes de eu começar o pacto, eu tinha uma vida totalmente destruída, ordem de despejo, envolvida com agiota, gastava meu dinheiro em drogas, tudo que não valia a pena. Comecei a fazer o pacto, peguei firme e de lá para cá Deus foi mudando. Deus me deu uma direção para eu montar meu próprio negócio. Eu trabalho hoje no ramo de alimentação, faço salgado, forneço para festas e para lanchonete. Então já são 11 anos que eu trabalho nesse ramo. Deus transformou minha vida onde eu tenho o nome limpo. Deus transformou a minha vida em todas as áreas, enfatizando todas elas: casamento, filha, saúde. Vida espiritual. E a vida espiritual que eu ia falar, o principal. De tudo. Ele me deu o Espírito Santo, buscando, pedindo a Deus. Amém. E eu tenho uma vida financeira hoje, vamos dizer assim, boa, estável.
Eu como o que eu quero, eu compro o que eu quero, que antes eu só usava roupa de brechó ou doada. Hoje eu vou na loja, escolho roupa para mim, para meu esposo, para minha filha. Eu tinha o sonho de ter habilitação, eu concluí, hoje eu tenho habilitação. Eu queria um carro próprio. Não é assim o carro do ano, mas é um carro que Deus me deu, vou terminar de pagar ele, quitar ele agora dia 20. Então, assim, Deus tem honrado muito. Mudou completamente a sua vida. Mudou completamente, e o principal de tudo, como eu falei, o Espírito Santo, tem né? paz. Graças a Deus, deito no travesseiro, durmo tranquila, levanto, Deus me dá direção. Às vezes tem tantas encomendas que eu não dou conta, fico meia doidinha assim. Muitos clientes. Graças a Deus. Quer dizer, desde a vida espiritual, o reino de Deus aí dentro. Sim, senhor. E as demais coisas Deus tem feito. Tudo mesmo, completo. Não é pela metade. Firme também no pacto. Firme, com certeza. Toda segunda. Em nome de Jesus. Amém. Bem forte para o Senhor Jesus. Amém. E você vai se juntar a essas pessoas, muitas pessoas que têm dado a volta por cima? Aguardamos por você hoje, então, Congresso da Prosperidade com Deus, 7, 10 e meio-dia, 15, 18, 19, 30. E teremos também, vamos determinar a blindagem financeira. Que Deus guarde você. Agosto é o mês da blindagem financeira, tá certo? Clamor da humilhação para fim do desgosto financeiro. Ficamos por aqui, aguardamos por você hoje. Fique agora com a oração com o Bispo Sérgio Motto, guardião da família. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, venha a esta pessoa o teu reino, a cura, aqueles que estão hospitalizados. Meu Deus, venha a nós, venha a essa família a libertação, meu Pai, a solução para as contendas, as brigas, desentendimentos. Que haja união entre o marido e a esposa, entre os filhos e os pais. Ah, meu Deus, salva a família catarinense, salva todos aqueles que nos ouvem e nos assistem neste momento. Como guardião da Sagrada Família, eu peço a Ti, por cada vida, por cada alma que ora comigo, meu Pai. Ora porque tem uma necessidade. Então seja abençoado no nome de Jesus. Você que crê, diga graças a Deus. Eu tenho certeza da tua vitória. Por isso estou aqui sempre orando, pedindo a Deus que te abençoe, que te guarde, a você e a sua família. Um forte abraço.